Os testes do Brewlosophy sempre me fascinaram como cervejeiro. Talvez você não conheça, mas o Brewlosophy é um blog americano, onde os idealizadores eles pegam e sempre testam alguma dúvida que a gente tem no meio da cerveja. E eu resolvi aplicar isso aqui não exatamente testando mitos cervejeiros ou testando técnica, mas testando diferentes tipos de levedura. É uma coisa bastante simples, a gente faz um mesmo mosto, divide um monte de fermentadores distintos e coloca leveduras diferentes em cada mosto. E todo o processo ele foi exatamente igual até a hora de fazer a inoculação. Peguei um mosto bem básico, feito basicamente só por Malt Pilsen e com uma lupulagem só de amargor, e eu usei 4 leveduras mais ou menos neutras para ver a diferença entre elas. Usei as leveduras da Fermentes, o S05 e S04, a Nottingham da Lallemand e a M44 da Mangrove. Vamos ver os resultados? Vocês estão aqui, ó. Antes da gente entrar na avaliação sensorial em si, eu fiz um compilado das propriedades da levedura e dos resultados que eu obtive. Então as leveduras testadas são essas aqui, o S05, o S04, o M44 e a Nottingham. Por informação dos fabricantes, né, a atenuação de cada levedura. Então, algumas de atenuação um pouco mais alta, perto dos 80, as duas 81 e as duas 75, né? A Nottingham que o fabricante não dá o dado exatamente, então foi a única que eu não peguei do datasheet da levedura mesmo, mas peguei lá do Brewfather. A temperatura máxima, isso é uma coisa bastante interessante, né? E por fim a floculação das leveduras. Isso aqui é dados do próprio fabricante, eles podem entre eles ter diferença de conceito do que é uma floculação alta ou muito alta. Aqui os dados da cerveja, então ela foi feita com OG 1044, feita com malte maltear Pilsen e caramelo 130 da Ateliê do Malte. Basicamente só malte Pilsen, eu não queria que nada atrapalhasse. Lúpulo Cascade usado só para amargor, e eu tenho que confessar que eu não achei a receita para ver qual amargor eu utilizei. Olha que marcação, né? Não foi feita correção de sais e a fermentação foi feita a 18 graus, mais ou menos 1 setado lá no TIC, mais ou menos 1 grau de esterese, então ficou entre 17 a 19 graus, sendo que a temperatura que entra em todas as leveduras estão nessa faixa de utilização. Ah tá, uma coisa muito importante que eu não falei ainda, eu codifiquei essas leveduras, ninguém sabe, nem eu que fiz a cerveja, eu sei qual é qual. Então eu já fiz os testes de avaliação com meu sogro, com alguns amigos, e todos totalmente cegos. Eu vou relatar mais ou menos aqui a experiência de todo mundo, e assim que eu terminar de fazer essa minha última análise sensorial, eu vou perguntar para Camila, que só ela sabe qual que é qual. Aí a gente altera aqui no gráfico. Esse tipo de teste é chamado de teste duplo cego. Nem quem está aplicando o teste sabe o resultado do teste. Então aqui eu fiz a análise da cinética de fermentação, né? Quão rápido foi, quão atenuou. Então todas começaram em 1044 e algumas coisas foram surpreendentes. Então nas primeiras 18 horas já teve 2 leveduras que apresentaram atenuação muito grande, já atenuaram metade mais ou menos do que tinha para ser atenuado, enquanto outras praticamente nem se moveram. Então, ao curso de 10 dias, né, eu fui acompanhando a fermentação. Depois de 3 dias aí eu parei de acompanhar e peguei só 10 dias depois, aonde tudo supostamente já estaria no equilíbrio. Eu achei que essa levedura C aqui, ela já tinha atingido o equilíbrio, mas não, quando passou 10 dias depois ela teve uma queda. Até o gráfico dela vai ficar um pouco estranho, que ela estabilizou e depois caiu. Então, aqui está o gráfico do curso da fermentação das leveduras, claro, codificadas, né? Essas foram as letras que a Camila escolheu, B, C, D e J. Todo mundo fica pensando, cadê o A? Mas beleza, ó, então teve 2 leveduras que foram muito rápidas e outras que foram bem lentas, que eu nem terminei de pegar o perfil de atenuação, né? Porque ela começaria aqui e continuaria atenuando com um perfil mais bonitinho, mas até onde eu acompanhei, foi isso que aconteceu. Depois ela teve essa queda mais brusca aqui, não é porque ela teve uma queda brusca, né? Não teve essa queda linear, na verdade ela fez o comportamento normal, eu só não anotei os pontos. E dando um spoilerzinho aqui, então a atenuação de cada levedura. Olha, eu achei isso muito legal, porque bate muito, muito com essas atenuações que estão aqui, embora eu não saiba qual levedura é qual. Essa aqui, ó, se ela não tivesse continuado a atenuação, quando eu tinha feito primeiro a avaliação com 1014,
a atenuação dela 68, meio baixinha, né? Então tinha que atenuar mais ainda. Então, eu não sei se foi alguma coisa que desencadeou essa segunda fermentação ou se foi erro instrumental aí no meio do caminho, o que, que aconteceu. Mas aqui a gente já tem alguma coisa interessante. Duas em 80%, batendo muito bem com o que está aqui. Uma em 75%, batendo muito perfeito com o que está aqui. Mas uma bem destoante, que é a levedura que teve um comportamento meio estranho. Ela não bate com nenhum dos dados. Bom, outra coisa muito importante que a gente pode destacar é que esses testes aqui, o do Brolosov mesmo, você não pode considerar como testes científicos para validar alguma coisa. Eu tô com um grupo de análise sensorial bastante pequeno, eu e mais algumas pessoas que eu dei a cerveja para provar, embora eu ainda vou dar essa cerveja para Conserva, que é a Associação de Cervejeiros Artesanais aqui da região, para eles fazerem uma análise sensorial. Mas a gente não faz duplicata, e isso é complicado. É complicado falar que tem significância estatística sem a gente fazer a duplicata do experimento. Porque isso aqui é um comportamento estranho. Pode ter tido um erro aí. Chega de falar, eu vou abrir as cervejas, eu vou codificar esses copos aqui, porque eu vou tentar fazer umas análises cegas. Então, J. Vou usar um copo que eu não consigo ver a turbidez nem nada. Quer dizer, quase dá para ver a turbidez, né? Mas eu vou tentar ser bem sério. D. E C. Olha os erros experimentais que acontecem aqui, ó. O meu C e meu J é igualzinho. Bom, bora lá. Olha que loucura. Logo aqui deu errado, ó. Tá com possibilidade de supercarbonatação. Olha que loucura. Provavelmente teve um erro aqui de verdade. Bom, uma das cervejas ela acabou espumando um pouco mais. Elas estão bem quentes, na verdade. Não chegou a ser um gushing mesmo. Tá tudo normal aqui. Então, olha. Aqui por causa da luz, a luz ela vem de um lado e não do outro. Então parece que elas estão de cor diferente, mas são a mesma cor, ó. Ou não. São sim. São a mesma cor. Muito parecida, ó. Então mais duas aqui, ó. Outras duas. Totalmente iguais. As cervejas, na aparência, olha... eu não consigo ver diferença nem na turbidez delas. Ó, beleza, a gente tem uma amostra aqui que ela é um pouquinho menos turva. Antes de eu continuar aqui fazer minha análise sensorial, só queria falar que tem diferença no colarinho das cervejas. A gente tem algumas que ela teve uma retenção menor e a espuma ela tá um pouco mais feia. Mas tem uma que tá cremosa, que bonita, persistente. Assim, eu tenho que ser sincero, algumas coisas são muito, muito interessantes em fazer o teste você mesmo. Primeiro porque aquele negócio do Brulosoph lá, que tudo é muito difícil de achar a diferença, é a maior verdade do mundo. Sensorialmente aqui, na questão de aroma, é muito parecido. Eu não sou capaz de identificar qual que é qual, não. Isso que a gente está com duas leveduras que elas são neutras e duas leveduras que elas são razoavelmente neutras. Mas quando a gente vem para a aplicação real, nas condições que eu fiz a abraçagem ali, nas condições que eu utilizei a levedura, numa temperatura mais baixa, onde ela realmente expressa menos éster, expressa menos álcool superior, e usei a dosagem adequada, onde vai colaborar para o perfil de fermentação ser mais limpo, todas são muito limpas. E algumas coisas são muito engraçadas, porque se a gente olhar aqui o que a Fermentes informa pra gente, a S04 ela seria um pouquinho menos esterificada que a S05. Olha aqui, no teste deles, o S05, numa fermentação a 20 graus Celsius, 18 graus Platos, ela produz um total de 40 ppm de ésteres, os ésteres que eles avaliaram pelo menos, enquanto a S04, nas mesmas condições, ela produz uma quantidade de 37 ppm. É muito pouco a diferença, né? Mas em questão de ésteres, a gente pode dizer até que então a S04 ela é mais neutra. Por outro lado, ela produz mais álcool superior, ó. A diferença é grande na produção de álcool superior. Eu tinha certeza que pelo menos eu ia conseguir diferenciar as inglesas das americanas. Será que eu consigo? Eu vou tentar separar aqui, pelo aroma, o que é inglesa e o que é americana. Está aqui, essa aqui é inglesa.
É praticamente um chute. Eu vou chutar que as duas aqui, elas são inglesas. Eu já fiz esse teste, já fiz essa avaliação sensorial com mais gente e ninguém foi capaz de discernir pelo aroma qual levedura era qual. Falharam nos testes triângulo, eu não vou conseguir fazer um teste triângulo aqui agora. E nada foi além de um simples chute. Posso dizer que com quase toda certeza as leveduras razoavelmente neutras, em condições neutras, elas são neutras mesmo. Agora, no sabor, a diferença é gritante. A gente passa para o sabor, fica nítido a diferença, não pela diferença de sabor mesmo, mas a diferença de atenuação. Tem uma cerveja aqui que ela está desproporcionalmente mais doce, e tem uma que está desproporcionalmente mais amarga. Então eu posso associar que elas tiveram atenuações diferentes. E eu vou ser sincero, o impacto disso é maior do que eu estava imaginando. Desliguei a câmera aqui, analisei, tomei de novo, analisei mais uma vez. E é bizarro, assim. Eu peço desculpas ao Brulosophy por ter duvidado da dificuldade desses testes todas as vezes. Eu errei tudo, assim, tudo. Porque agora eu peguei e pedi pra Camila me mandar, né, o que era o que. E eu coloquei aqui no Excel, deixa eu mostrar pra vocês. Não, antes disso deixa eu falar. Eu falei que essas duas aqui eram as inglesas. E não, as duas são as americanas, as duas inglesas estão aqui do lado. Olha que bizarro. A relação da atenuação, ela tá muito fácil. Aí isso foi a coisa mais legal do teste. O que atenuou bem ficou mais seco, mais amargo. O que atenuou pouco ficou mais doce. Isso ficou muito nítido, ainda ressaltou algumas características. A mais doce dá para sentir um pouquinho mais de malte. A mais amarga dá para sentir um pouquinho mais de lúpulo. Mas são impressões pela atenuação em si, né? Agora, a parte bizarra do experimento vem agora, quando eu descobri. Mano, isso aqui tá bizarro. Olha... será que eu posso ter trocado esse pacotinho? Existe essa possibilidade? Não, porque tá em foto aqui. Eu até fui conferir, fiquei conferindo com as fotos se eu não tinha trocado o pacotinho, mas eu deixei um pacotinho em cima de cada fermentador, anotado, e não tem. Nossa, tá muito bizarro. Porque olha aqui, a levedura que menos atenuou foi a US05. 75%, sendo que a atenuação dela é 81%. A levedura que mais atenuou, mas eu acho que isso foi algum comportamento meio bizarro, tá, gente? Eu acho que talvez... Olha, eu posso até abrir outra ali para ter certeza. Acho que eu vou lá abrir outra para ter certeza dessa atenuação aqui, medir a FG mais uma vez. Porque, pra mim, a primeira vez que eu provei ela tava aqui. Era totalmente diferente quando ela tava em 1014 ainda. Mas ela continua atenuou até 1006. Olha, eu honestamente, sinceramente, eu não sei como explicar isso. Eu poderia até fingir aqui pra vocês e trocar o código, ninguém ia nem saber, né, do experimento que eu fiz. Mas eu tô relatando exatamente o experimento que eu tive. Pode ter algum erro aí no meio? Pode. Olha, parece até meio que com certeza isso pode ter acontecido. Vou abrir mais algumas garrafas ali só para ter certeza antes de publicar esse vídeo. A Nottingham, ela teve um perfil assim, ela atenuou um pouquinho mais, né? Embora isso aqui seja uma média, mas o perfil de atenuação da Nottingham é o que todo mundo esperava. Foi a mais rápida, praticamente em 1 dia e meio, 2 dias ela estava totalmente atenuada. E tem que lembrar uma coisa, eu acompanhei a atenuação pelo refratômetro. Então eu jogava numa calculadora de correção e essa calculadora convertia, então, a partir da OG, qual seria a FG equivalente. Mas 2 dias, gente, 2 dias estava finalizada a Nottingham. Isso faz parte do comportamento que a gente espera dela. A US05 ela já é bem mais demorada e realmente bateu muito com o comportamento mais demorado dela. Então, até aí, pelo menos a cinética tá batendo bastante. A S04 e a M44 eu já não tenho muita certeza assim, sobre a cinética. Eu tô falando isso com base no que vocês falaram nos stories que eu acabei publicando. A atenuação, olha, tá correlação total. A mais amarga é a amostra C, que é a S04, talvez. E a mais doce é a amostra J, que é a US05. E essa diferença de equilíbrio nelas, olha, torna as duas cervejas um pouquinho piores do que as duas médias, a Nottingham e a M44. Não porque a levedura teve um papel melhor, desempenhou melhor,
mas porque o equilíbrio nas outras duas está bem certinho. Eu acho que isso é um bom aprendizado que tiramos desse experimento. A razão BU-GU não vale nada, o que vale é a razão GU-BU relativa. Então, pessoal, eu finalizo aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado, por mais que de alguma forma eu... Não sei se eu posso dizer que eu me decepcionei com o experimento, mas eu me surpreendi muito e eu acho que vale a pena, de alguma forma, talvez repetir ele e tentar entender por que isso aconteceu. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que a duplicata é importante? Outra coisa que a gente tem que fazer ressalva é que as leveduras, elas têm ranges de temperatura distintos de aplicação, né? E a gente fez tudo em 18 graus. Então, eu não posso tirar também desse experimento o resultado de, essa foi melhor ou essa foi pior. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até semana que vem e deixe seus comentários aí das suas opiniões. Valeu, até a próxima.